Fala, minha gente, chegamos! Boa tarde! Oi, queridos, queridas, bem-vindos a mais um Entre Família. Boa tarde para você que começou o dia com frio e agora já tá com calor e não sabe o que fazer com essa blusa. Você saiu de casa e tá pensando como explicar para sua mãe que ela tava certa e você não. Final do dia vai agradecer. Mas Voltar, assim, talvez você vai tá quentinho. pode estar falando para um estado onde tem 3 sóis para cada um dos moradores. Tem essa. Aí eles perguntam assim, de que casaco vocês estão falando? Pois é, mas nós estamos aqui para trazer Pois é. mais... Pois é, eu fui pregar no estado do Brasil onde você nasceu, que se falar assim que Jesus é o sol da justiça, ninguém aceita. Tem que falar que ele é o refrigério da alma. Se pregar mais sol, não rola. E a gente está aqui para trazer mais refrigério, ou quem sabe mais calor humano, para quem está precisando também, na sua tarde. Eu não prometo nada. Brincadeira! Nós vamos falar hoje sobre o que está por trás de comprar e comprar e comprar por impulso. Primeiro que eu quero saber quem é o rico que está aí do outro lado, que compra por impulso. Ó, e tem uma pesquisa Porque que assim, eu aponta quero aqui... comprar, mas e daí? Vai pagar com o quê? O que sobrou pra gente? Até a Porque eu não sei aposentadoria mais. das pessoas está sendo roubada, imagina, vai pagar com o quê? Não, era só uma pergunta. Por que esse silêncio? É porque você quer que alguém responda a pergunta? Essa é a interação? É sobre isso? É sobre isso o negócio? Mas, ó, tem até pesquisa apontando aqui o seguinte, ó. O consumo dos brasileiros apontou um crescimento de 3,72, mas, em contrapartida... Um crescimento no consumo de 3,72, isso em 2024. No entanto, o SPC, claro, conhecido por todo mundo também, ele revela que apenas 21,8% dos brasileiros são considerados consumidores conscientes. Ou seja, o restante aqui está se endividando mesmo. Olha. Dívidas e dívidas. As pessoas estão comprando por desespero. Desesperados, precisa de um alívio. Aí tem uns que bebem, tem uns que fumam, aí tem gente que compra. Deve ser. É. Nossa, que sonho. Trocar bebida por compra. Sim, mas tudo no fim das contas, se não paga, dá mal. Morre do mesmo dá jeito. ruim. Morre do mesmo jeito. Colateral é pesado. Exato. A verdade, quando a gente fala de consumo, significa que não há nenhum de nós que não seja consumidor. Se você não é consumidor, provavelmente você é um morador de rua que também é consumidor. Então, a questão é como é que se estabelece uma relação de consumo que seja saudável e se existe um parâmetro saudável, a gente tem que procurar. Verdade. Mas não é morador de rua que fala, é pessoa em situação de rua. Você entendeu? Você que está aí de casa, entendeu o que eu falei? Porque era com você. Eu estava falando que a gente mora na casa dela, lá em Guararema, lá, ela vem. Não, é sério, é sério. Gente, tem interação no programa de hoje, a sua interação, mas temos também alguém que vai nos ajudar, pensando ali na questão psicológica, adulto na sala, né? A questão psicológica, comportamental, por que isso tem aumentado? O número de consumidores, mas também de endividados. Esse ponto que a gente trouxe aqui, às vezes, é isso. É para preencher uma falta. Falta do quê? Ela está com a gente hoje aqui para responder algumas perguntas. A Luciana Balco. Ela que é psicóloga. Pois é, bonito, chique demais. Tem origem em Prússia e Alemanha. Olha, antiga Prússia, amiga, hoje Alemanha. Você está sem microfone, tá? Mas depois ela conta a história da Prússia. Origem prussiana. Nós hoje no cantinho do Armarinho da Arte, nós vamos ter não é bem Armarinho da Arte, né? É quinta-feira de Armarinho da Arte. Depois de 2 anos, o dia que acertou, não é. Sabe Karina do Canto, que toda semana faz o Armarinho da Arte? Hoje ela não vai fazer Armarinho da Arte, mas é arte. Vai dar no mesmo, mas é no quadro, na prática. Ela vai nos ajudar a pegar umas roupas que estão ali no cantinho e fazer coisas extraordinárias. A diferença é que não vai ter aquela vinheta. Só isso, né? Porque a apresentadora é a mesma, a chamada é a mesma, a arte é a mesma. Belezinha demais. Tem mais info com Josemara Mai. Vai falar de INSS. Pagamentos aí do INSS. O que vem será, hein? Como receber, como comprovar que não foi você mesmo que autorizou aquele débito. Você vai saber de tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo, que é rápido, hein? Sim, bate e volta. Chegamos para ficar no seu Entre Família. Você ia dizer a hora, 14 horas e 35 minutos. Repita. 14h35.
Darleide Alves, Abinal Júnior, pastor Robson Aleixo, na apresentação do seu Entre Família. Ficaremos juntos até as 4 da tarde. E hoje a conversa é sobre consumismo. A gente compra por comprar, compra por necessidade, compra sabendo que compra ou não está sabendo nada. Mas o Serasa sabe tudo. Sabe? Só chega aquela notificação, né? Seu nome foi incluído no Serasa. Eles mandam assim. Eles mandam. Já recebi essa notificação. Já recebi. Já despachei também. Vambora, não quero saber disso não. Mas ó, que tem coisas que você fica, às vezes passou ali 20, 30 dias, pronto, já tá lá. Uma ninharia, uma bobagem. Uma bobagem. E coisa que eu já tinha pago, você acredita? Olha aí. Teve um negócio lá de uma tal de uma conta. Mas por que você compra? Não, isso daí foi da internet. Foi coisa da internet mesmo. Eu ia falar o nome da operadora aqui. Deixa quieto. Saiu do Serasa? Saiu do SPC? Saiu, mas voltou lá uma cobrança de novo de algo que eu já tinha pago 2 vezes. Saí, gente, mas guarda meu lugarzinho que eu já tô voltando. Aí tem que ficar comprovando. Tá aqui, ó, tá aqui. Eu já vou ali, mas eu já volto pro SPC. Sair do SPC, vou dar uma passadinha lá no Serasa e já volto. Essa é a vida de muita gente hoje em dia, infelizmente, né? Limpar o nome pra sujar de novo. É assim que acontece aí? Eu quero saber da sua vida. Se você compra e paga. Não. Se você compra por impulso. Tem uma história de comprar por impulso? Tá devendo, o nome tá no SPC Serasa porque comprou umas coisas desnecessárias? Conta, não, fala a verdade. A gente tá aqui abrindo o coração. Na verdade, é o coração do Abinal tá sendo aberto. Mas conta do seu pra gente, tá bom? Queremos saber no 983-1502-49. Você compra por impulso? Você é uma pessoa consumista? Quero saber, é só isso que eu quero saber. É isso. É pedir demais, Aleixo? 983-1502-49. Manda aí, tá bom? Pois é. E a gente vai falar sobre algumas notícias importantes de utilidade pública. E você já chegou aqui, né, Jô? Você viu, né? Isso aí, já falando em dinheiro, né? Bora tocar nesse assunto. E não repita, eu percebi que você tá aqui, me olhou e falou assim, coitado desse cara. Você teve um olhar tão solidário. Legal que você tá aqui, viu, Jô? Que bom, mas achei bem dinâmico. Eu acho que pode repetir. Fico triste quando você sai, que você me deixa sozinho aqui. Vamos aqui explicar para eles, assim, vamos explicar. Que assim, havia, e ainda há, na verdade, um jornal tradicional no Brasil, tradicionalíssimo, onde tem um casal de apresentadores. E aí, ele diz 8 horas e repita. Aí ela repete. Era só isso que a gente estava imitando. Sim, foi legal. Foi bacana a Mas intenção, não repita. né? Foi legal, valeu a intenção, então tudo certo. Você, Mara, eu achei muito dinâmico. Nossa, sim, não, capricharam, só não ensaiaram Os pra você ver. Os mesmos produtores de Cheguei Brasil. Pra você ver, meu povo, o pessoal aqui tá muito animado. A gente sofre, Darleide. Tá vendo? Gente sofre. Mas estamos aí. Mas olha só, bora concentrar aqui que esse povo já improvisou, mostra que sabe falar no ao vivo mesmo, que arrasa. Você provavelmente agora já sabe que horas são, tá tudo certo, resolvido em casa. Posso agora começar daquele... Esqueci de dar boa tarde, então deixa eu cumprimentar você aí de casa. Boa tarde, como que você está? Que horas no meio são, da semana. Olha só, 2h39. Repita. 14h39. Viu só? Marcou aí, bora pro Mais Info, é hora do Mais Info. Hoje eu vou falar a respeito de uma atualização do INSS sobre que os beneficiários, pensionistas e aposentados já podem aí entrar pedindo ressarcimento. Como assim, Jô? O que eu devo fazer? Te conto depois da vinheta. A partir de hoje, aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos no contra-cheque já pode solicitar o ressarcimento. Isso mesmo, viu? O pedido de reembolsos pode ser feito direto pelo celular no aplicativo Meu INSS. Inclusive, ontem o INSS enviou mais de 9 milhões de mensagens informando os segurados que tiveram descontos identificados nos seus benefícios. E a boa notícia é que, a partir de agora, quem foi notificado já pode verificar qual associação fez o desconto e quanto foi cobrado.
A partir dessas informações, o segurado deve indicar se autorizou ou não a cobrança. O próprio aplicativo encaminhará a contestação, no meio da semana a gente até trava, viu? E vai mandar para a associação ou sindicato informando que o aposentado ou pensionista não reconhece a cobrança, foi indevida. A partir daí, a entidade terá até 15 dias úteis para apresentar documentos que provem que houve sim uma autorização. Caso não consiga, contará com mais 15 dias para realizar a devolução do valor. Agora, atenção a esse detalhe: o valor não será depositado direto na conta do beneficiário. Essa medida é para proteger os dados bancários e evitar possíveis fraudes. O dinheiro será devolvido ao INSS, que será o responsável por repassar o valor corretamente ao segurado. E para te ajudar, eu vou te mostrar aqui na tela o passo a passo de como contestar este desconto, tá bom? Então vamos lá, gente, já aproveita aí, tira uma fotinho para deixar registrado e guardado. Você vai acessar o aplicativo Meu INSS ou através do site meu.inss.gov.br e faça aí o login da sua conta no gov.br. Clique em consultar descontos de entidades. Após isso, marque se autorizou o desconto ou não para cada uma das entidades listadas. Informe o e-mail e telefone para contato. Clique no botão enviar declarações para finalizar. Aproveitou? Conseguiu tirar uma foto? Porque agora eu vou te mostrar como realmente funciona no aplicativo. Pode mudar a tela aqui rapidinho pra gente. No aplicativo você vai encontrar essa primeira página, ali está ali um senhor, um aposentado, seu Álvaro, e essa é a página, no caso, do aplicativo ou do site que você vai acessar. Ali está no cantinho do seu lado direito, está consultar descontos. Mas não consegui encontrar, Jô, o que eu faço? Mesmo procurando ali, não sei como conseguir ter acesso. Vai aqui, ó, preciso de ajuda. Precisa de ajuda? Coloca consultar descontos. E aí já vai para a segunda parte, a segunda aba, que vai mostrar para você, no caso aqui do ladinho, quais são as associações, entidades que fizeram esse desconto e se você autorizou ou não. Você não autorizou? Você vai clicar em não autorizei o desconto. Agora, caso você tenha autorizado, e você coloque autorizar o desconto. A partir dali, você vai colocar o seu contato e seu e-mail. Vai certificar que está tudo certo e pronto, enviar declaração. Assim já vai direto para você conferir ali certinho os seus dados, ver se está tudo ok. Então aproveita, lembre-se, você vai consultar descontos. Após isso, vai aparecer para você todas as entidades, todas as associações, sindicatos, no qual descontou durante todo esse período algum valor da sua conta. Encontrou, viu, coloca não autorizado, caso você não tenha autorizado, e pronto, envia a sua declaração para depois conseguir o ressarcimento. Mas é interessante, gente, prestar atenção. Depois de seguir todo esse passo a passo, é só acompanhar a resposta pelos canais oficiais do INSS ou pelo telefone 135. Gente, não é mensagem, não é um amigo que manda um link aleatório ali, não, é pelo seu aplicativo. Fica atento. Por enquanto, não é necessário enviar nenhum documento para provar que você não autorizou o desconto. Isso quem vai fazer é a associação ou sindicato, tentando provar que você de fato liberou. Mas como você não liberou, você não envia nada de nenhum documento e espera a resposta. Um alerta muito importante que a gente já falou aqui no Mais Info: cuidado com os golpes. O INSS não faz ligações, não manda mensagens de WhatsApp, e-mails, nem SMS pedindo seus dados ou falando sobre reembolso. O único canal oficial é o aplicativo Meu INSS. Então, se receber qualquer mensagem ou ligação suspeita, não passe seus dados pessoais, não clique em links desconhecidos, porque chega no momento de ressarcir, de receber esse valor, as pessoas estão ali que não sabem o que fazer e aí acaba clicando em qualquer link que fala: ó, entra aqui que você vai ver quantos que você tem para receber, receba até amanhã o seu dinheiro, e na verdade você acaba perdendo dinheiro porque não é o INSS, não é o portal oficial. Então presta atenção, vai direto pelo aplicativo. Jô, não tem um aplicativo, o que eu faço? No seu celular
tem a lojinha de aplicativos, você vai digitar Meu INSS. Lá você vai baixar, vai fazer o login gov.br, assim como todas as instruções que a gente passou para você e que provavelmente você aproveitou para tirar uma foto. Então faça certinho e aguarde até chegar um resultado e que tudo dê certo, né? Que não demore muito, até porque a gente não tem uma data de pagamento, só a espera mesmo que ficou. Gente, atenção redobradíssima, de fato. Agora o que vem de porque golpe. se foram roubados de dentro do INSS, imagina a quantidade de ladrões fora também que aparecem numa hora destas, com links falsos, com promessas falsas, pessoas batendo a porta da sua casa, dizendo que elas são intermediárias. Tem acontecido já de tudo. Então lembre-se disso, foram roubados de dentro de um órgão do governo oficial, imagino que tem de ladrões nas portas para fora também. Se liga, isso é muito sério. Eu estava até conversando com a minha avó e ela falou assim, minha filha, na verdade o meu banco é conhecido. Ela falou o nome do banco, né? Falei, vó, não importa qual é o banco. O valor que chegou já para ser ali, para você receber, já está com descontos. Então, aproveita, baixou o aplicativo, dá uma olhada lá do quanto que já foi descontado. É 20, é 15, 30 reais, não importa, é o seu direito. Você vai lá e pede para receber esse valor novamente, tá bom? Fica bem atento, como a gente já falou, dos golpes. É bom ficar com o olho bem aberto para não cair e perder dinheiro. Obrigada, Josemara. Eu que agradeço, gente. Um grande beijo para você aí de casa, tá bom? Que você tenha uma ótima tarde, vocês também, viu? Cuidado com as compras desnecessárias, tá? Tchau, tchau. Boa. Valeu, Jô. Pastor Robson, em Tiago 4:2 vai dizer assim, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Se nós vamos falar de consumismo, muitas vezes esse caminho que nós vamos fazer vai passar por pessoas que desejam e para obter o que desejam, elas não sabendo como chegar lá, vão comprar por vaidade, vão comprar por compulsão, vão comprar por inveja, vão comprar para manter status. O que está assim no centro do desejo humano quando este desejo trabalha contra ele mesmo? Identidade. No centro está a identidade. A gente tem uma construção, e quando o Tiago está falando isso, ele não está falando de uma sociedade de consumo. Uhum. Ou seja, ele está falando para uma igreja que ela é quase em sua totalidade composta por escravos. A igreja, você vai chegar numa comunidade cristã do primeiro século, mais de 80% da membresia é escrava. Então, muito escravo. E as pessoas vão cobiçar outras coisas, como títulos, como status, conquistar aquilo que gera identidade. Então, da mesma maneira que na Idade Média alguém poderia cobiçar para ser alguma coisa, ele poderia cobiçar ou desejar colocar para si o status de ser um guerreiro, de ser um senhor feudal, de ser um nobre e de adquirir alguma coisa que lhe dê uma estabilidade de status. A nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Sucesso é medido por acúmulo. Então, quando a gente fala assim, olha, uma pessoa é bem-sucedida, ninguém imagina que essa pessoa seja bem-sucedida sem ter alguma coisa. Ele fala, olha só, ele é uma pessoa bem-sucedida. O que você está falando? Estou falando da casa dele, do carro dele, se mede sucesso. Se você tem lá uma camiseta e não quer se projetar como um fracassado, você vai colocar aquela que mesmo velha, aquela que dê para as pessoas a ideia de que você venceu de alguma forma. Se você sair com o seu carro caindo aos pedaços, as pessoas entendem, você não está contribuindo para o progresso. Ou seja, quem é você? Então você tem uma família legal, seus filhos te amam, você está bem, está vivendo um romance com sua esposa, seu esposo, você vai na casa dos seus pais, você tem amigos legais que te amam, você está bem de saúde, mas se você não tem, você não é. Então, nossa sociedade é uma sociedade dos ter para ser. Para você ser alguma coisa, você tem que ter. Terminei meu doutorado. E quanto você está ganhando agora, depois do doutorado? Cara, você impactou o saber humano no seu doutorado. Mas isso não é importante. O que é importante é quanto você ganha após o doutorado. Identidade firmada no ter. No ter. Em lugar de ser. Enquanto a gente não virar essa chave na nossa cabeça, em relação ao que os outros vão achar da gente, vamos continuar nessa... E não vira. Não vira. Não vira, É não vira. Quem vira a chave é quem olha para você de lá de cima e fala, este é meu filho em quem tem alegria. Senão não vira. Se você não se entender como cidadão de um outro reino, este reino funciona com essas regras. E ponto.
Nós estamos todos aqui com roupas definindo que não somos pessoas fracassadas. Identidade e propósito, né? Gente, olha, o assunto está só começando aqui para integrar a nossa conversa. Integrar a nossa conversa daqui a pouquinho. No próximo bloco, a Luciana Balco, ela que é psicóloga, cuida de traumas psicológicos, neurociência do comportamento humano, vai somar para a nossa conversa também. E eu sei que você tem perguntas sobre esse assunto, não tem? Experiências, talvez, de vida, algo que você viveu e agora entende bem o que estava vivendo naquele momento e quer compartilhar com a gente? Então entre em contato agora no nosso WhatsApp, que é o 12983150249. Marcou aí? Então tá, já deixa salvo nos contatos, manda sua mensagem, manda a sua interação. É importante ter você interagindo e participando com a gente. Vamos para aquele intervalo que é rápido e já estamos de volta por aqui no seu Entre Família. Até já. Olha, minha gente, estamos de volta por aqui no Entre Família e a nossa conversa por aqui continua porque o tema de hoje promete e muito. Inclusive, eu sei que você já mandou a sua interação, que legal, obrigado. Se não mandou, manda aí a sua interação para cá, porque a gente está falando sobre consumismo, né? Comprar coisas por impulso ou para mostrar quem você é diante da sociedade ou... talvez, né? Não é, mas quer mostrar que é, enfim. E por aí vai a nossa conversa de hoje. Somando a nossa conversa, tenho o prazer de receber Luciana Balco, ela que é especializada em traumas psicológicos, neurociência do comportamento humano e segue por aí, viu? O seu currículo extenso, fora o que ela atende ali no consultório, tem muita experiência. Tudo bem, Luciana? Boa tarde, seja muito bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. E vamos conversar sobre esse assunto que diz respeito a todos nós consumistas, de uma forma ou de outra, né? Segundo a psicologia, o que está por trás do espírito consumista? Muitas coisas. Esse assunto, ele é bastante complexo. Eu estava aqui ouvindo vocês e a introdução feita aqui pelo pastor Robson Aleixo foi muito apropriada, né? Tem a ver com essa questão do ser e ter. A gente está vivendo realmente uma sociedade que valoriza muito mais o ter do que o ser. Se você é uma boa pessoa, se você tem um caráter bom, se você é uma pessoa de fé, se você ajuda as outras pessoas, isso não é tão relevante. Mas se você tem posses, né, provoca uma admiração, as pessoas te aceitam mais. E aí agora eu venho para o viés psicológico e emocional. Essa busca por consumo, ela está ligada também ao processo de aceitação. Nós somos seres criados por Deus para amar e sermos amados. Toda a lei de Deus se resume em ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como você se ama. É tudo sobre afeto, é tudo sobre amor, né? E nós precisamos de afeto. E se lá nas nossas bases, na infância, na adolescência, nós não recebemos esse amor, eu posso buscar afeto de uma forma completamente irracional e disfuncional, desadaptativa em coisas. Então, assim, o que eu mereço não são objetos, coisas, carros, casas, viagens. O que eu mereço é afeto. Mas porque eu talvez não tive a qualidade do afeto que eu precisava, eu vou tentar achar alguma forma de suprir esse meu vazio, que tem um buraco emocional lá e eu preciso de coisas para preencher porque eu não recebi o respeito, o amor, o acolhimento, a validação, as pessoas não me ouviram, não me enxergaram. Então, eu posso tentar preencher esse vazio emocional buscando coisas, né? E, por exemplo, se uma criança sofreu muito bullying na escola, era rejeitada pelos coleguinhas, ela pode desenvolver, isso é um trauma, bullying, ela pode desenvolver a questão do consumismo para mostrar o quão bom eu sou. Eu fui rejeitado lá, eu fui humilhado. Eu tenho que ser bom em alguma coisa. Exatamente, eu tenho que ser bom em alguma coisa. Então, de repente, eu vou ficar muito bom em algo, fazer dinheiro para agora mostrar para a sociedade que vocês estavam errados em me rejeitar e me humilhar. E eu vou buscar aceitação, eu vou buscar amigos, pessoas, às vezes até relacionamentos interesseiros, porque eu tenho. Tem uma amiga que ela, quando criança, uma situação bem severa de escassez, e ela foi para um casamento usando uma sandalinha, tipo a Havaianas da vida. E, obviamente, ela jogava os pés para debaixo do banco para que as pessoas não vissem, os colegas principalmente, não vissem que ela estava mal vestida, mal calçada.
E ela diz hoje, e eu fui envergonhada quando descobriram, riram de mim. E ela hoje, assim, tem uma parede, assim, com armários lotados de sapatos. Ao mesmo tempo que a gente quer a aceitação, a gente quer também a diferenciação. Não quero ser igual a todo mundo, eu quero mais. Então vem esse sofrimento se desdobrando dessa maneira. Nós vamos às ruas, quer dizer, nós, vírgula, né? Foi a Luciene que foi às ruas perguntar às pessoas se elas dominam o que compram ou elas são dominadas pelas compras, pelo consumismo. Vem pra cá. Para falar de consumo, hoje a gente veio aqui na região do Brás, um dos maiores polos comerciais do Brasil e é onde o pessoal gosta de vir fazer aquelas comprinhas. E andando por aqui a gente percebe que a tentação para fazer compras é grande. Por quê? Porque tem muita promoção, olha só, muita variedade, inverno chegando, a gente já vai pensando, né? O que eu vou comprar para o meu inverno? Mas eu te pergunto, será que realmente a gente precisa de tudo que a gente compra? Será que o pessoal que está vindo aqui fazer as compras, saindo de sacola cheia, realmente está levando aquilo que precisa ou aquilo que bateu o olho, de repente, poxa só, olha só que peça bonita, vou levar porque não preciso, porém gostei. É o que a gente vai descobrir conversando com o pessoal hoje. Bora lá conversar com esse povo. A senhora se considera uma pessoa consumista? Infelizmente, sim. Eu adoro fazer compras. No ano novo, eu vi um vestido. Eu falei, esse vestido tem a minha cara. Eu não perguntei o preço, nada. Eu experimentei quando eu vi, mas aí eu levei, né? Eu gostei. Infelizmente, eu sou muito consumista. E com tudo, com roupa, maquiagem. Olha, literalmente, ultimamente, hoje, eu poderia dizer que eu gasto mais com meus filhos, né? Que eles consomem mais do que eu. Eu vim para procurar uma loja que eu vi no Instagram para comprar blazer e aí parei aqui. Não dá, você vai parando e você acaba consumindo. Eu acho que está na essência do brasileiro ser consumista, né? Tanto que eu e minha esposa temos uma loja de roupa feminina e estamos levando coisa para a loja, mas também estamos levando para a gente. Então, tá na essência do brasileiro ser consumista. Encontrei essa família aqui, que já tá com o carrinho cheio, né? Tatiana, me conta essa história. O que vocês vieram fazer aqui? O que estão levando? Primeiro a gente vem visitar a família. Eu vim também para um procedimento cirúrgico, mas a gente aproveita para passear e comprar, porque São Paulo tem fama de preço bom, coisa boa. Oportunidade só aparece uma vez, tá? Aparecem outras, mas aquela que você viu você não encontra mais. Então tem que ser aproveitada, a gente aproveita. Mas com parcimônia, com calma, com tranquilidade. Hoje você tem mais variedade, né? Sei lá, 30 anos atrás, você não tinha tanta variedade. Uma prateleira de biscoito, por exemplo, você tinha uma ou duas marcas. Hoje você tem infinitos sabores, né? Eles estão sempre inovando. Então é para atrair mesmo o consumidor. Mas a gente acaba, ainda mais se tiver criança, aí você consome mesmo. Com a globalização de importação, essas coisas, acho que as coisas ficaram mais baratas, ficaram bem mais baratas, fica mais acessível. Apesar do salário do brasileiro não acompanhar, mas a gente consegue comprar mais coisas assim. Como controlar os gastos na hora de comprar? Porque a gente vem aqui para a região do Brás, comércio, acaba sendo uma tentação. Muito, principalmente para as mulheres. Muita tentação, que aí vem uma coisinha ou outra ali que tá faltando, ou que uma coisa que viu e queria também, né? Praticamente isso tudo. E como que você administra isso? Assim, por exemplo, passei ali, vi uma plaquinha de promoção. Você é a pessoa que para e vai olhar ou você passa direto? Eu passo direto. Dependendo, eu já venho já com o intuito certo já do que comprar. Olha, em meia hora, tudo isso que eu comprei, ó. O que a senhora tá levando aí hoje? Olha, eu tô levando 3 conjuntos de calça, de saia, um sutiã. A outra vez que eu vim, eu comprei 3 vestidos, olha comprei só. 4 conjuntos. Tá satisfeita com as compras de hoje? Hoje tô. Ainda vou passear mais um pouquinho. E já aconteceu de você comprar alguma coisa que você se arrependeu? Nossa, um monte de vez. Um monte de vez você comprar no impulso, né? E a coisa ficar lá e você não utilizar. Acabo doando, né? Porque você vai tentar vender, você não consegue revender. Então eu prefiro doar para quem que realmente vai usar, uma pessoa que realmente goste.
Eu sempre dou as coisas que geralmente eu compro e não gosto. Prefiro abrir mão, porque não adianta você deixar guardada, você não vai usar mesmo. Principalmente gordinho, que gostei dessa roupa, eu vou emagrecer, e compra e não emagrece. Aí você fica com ela perdida. Mas já sim, às vezes você compra, até pela internet, coisas que você acha que é legal, aí termina vendo que não é bom. Eu acho que acho que a gente vai chegando numa certa idade que a gente começa, antes de pegar, falar assim, a necessidade de levar. Você vai precisar? Então eu acho que a gente vai aprendendo um pouco, né? Com o passar do tempo. Mas eu já fui muito mais, assim, consumista. Hoje eu pondero mais. As coisas são mais difíceis, né? O salário tá menor e aí fica mais difícil. Então a gente pondera um pouquinho. Qual que é o critério que você usa para tentar segurar um pouco os gastos em casa? Olhar o bolso. Olhar o bolso, fazer as contas, né? Antes de qualquer coisa, antes de sair gastando, fazer as contas direitinho. Qual é o segredo para economizar no dia a dia? Botar pouco dinheiro na conta, trazer pouco dinheiro, não deixar tanto dinheiro disponível, porque na hora que acabou, acabou. Então, fim de papo. Que coisa bonita. Essa senhora coisa bonita. foi na veia mesmo. Próspera e rica. Quer dizer assim, não deixar tanto dinheiro. A maior parte dos mortais brasileiros, amiga, não tem, é porque tanto não tem dinheiro mesmo, pra colocar, né? Aí a gente estava aqui falando sobre o que é esse precisar. Se eu olhar assim de longe para o extrato social das pessoas que estavam transitando por ali, quando ela diz assim, estou precisando, não é a mesma coisa de que uma pessoa que está precisando de um casaco porque chegou frio, precisando porque não tem. Como é que a gente avalia essa coisa do precisar, ao mesmo tempo que o sistema é uma máquina de moer gente, e assim, eu preciso estar bem, porque senão vai olhar assim, ai, que horror. Olha como ela se veste, olha como ela faz, olha o cabelo dela, olha, não, então tem uma cobrança, uma exigência, coisa assim, tá bom, eu vou colocar várias roupas para você, sabe, me deixar em paz também, pelo menos, para eu encontrar um lugar na vida. O que é o precisar e o precisar? Entendeu? Quem responde? Bom, nós criamos necessidades também, né? Dependendo... É aquilo que eu estava falando, esse assunto ele é tão complexo que ele perpassa muitas coisas. Por exemplo, a educação também que eu recebi. Se eu vim de uma família que valoriza muito ter e que eu tenho que estar sempre arrumado e a família investe muito em coisas, eu já vou ser educada, condicionada de que eu tenho que ter muita coisa. Então, aí eu vou criar necessidades que não são o que a gente pode falar de necessidades primárias e secundárias. Primária é tudo aquilo que realmente eu preciso para viver. E o que a gente precisa para viver é o quê? Uma alimentação saudável, uma roupa simples que abrigue a gente, aqueça no inverno, no frio, e que seja confortável no verão, que a gente possa ir para a igreja com uma roupa, para a praia com outra roupa. A gente tem essas necessidades. Só que a partir de um certo ponto, a gente começa a querer muito mais do que a gente tem, a gente começa a inventar necessidades. E aí isso não tem limite, porque via de regra, quanto mais se tem, mais se quer. A gente realmente engaja nesse comportamento consumista. Se eu tenho... Quantos pares de sapato uma mulher precisa? Darleide, quantos você acha? Para os 2 pés que tem elas 2 pés? Quantos pares de sapato a gente precisa? A mulher vai dizer que precisa de um preto básico, ela vai dizer que precisa de um caramelo, ela vai dizer que precisa do nude, ela vai dizer que vai precisar do vermelho. Um fechadinho, um aberto, uma bota. Muitas necessidades criadas, né? Mas a gente precisa de 20 pares de sapato? Claro que não. Claro que não. Então, eu não os tenho. Então, eu vou te provocar. Você precisa de uma máquina de lavar? Eu preciso de uma máquina de lavar porque... Máquina de lavar não é necessidade, é um conforto. Não, eu preciso. Tá vendo? Porque senão quebra a unha, senão machuca a mão. Aí eu vou junto com a Darleide. Eu também preciso. Se você lavasse a roupa, você lava a roupa. Onde começou a definição que confundiu necessidade com conforto? Não que conforto seja descartável. Nós desejamos fortemente conforto. Que não seja necessário, né? Mas eu falo assim, eu preciso... é bom levar para a máquina de lavar, que ninguém vai falar que não precisa. Mas você não precisa, você pode lavar sua roupa. É que com a máquina de lavar você tem mais tempo, você tem mais conforto, é mais confortável lavar a mão, você não tem aquele dano. Mas a humanidade sobreviveu por 5.700 anos, 5.800 anos sem máquina de lavar. Você não precisa de máquina de lavar. Eu preciso de um carro com câmbio automático? Claro que eu preciso, dirijo muitas horas.
Não, é mais confortável. Quando se separa ali a necessidade com o conforto passou a ser uma grande necessidade. E a gente cria uma linha de justificativa a ponto de que todo o conforto que nos dispõe se torna uma necessidade. Você vai lá para o shopping, tem cara com aquela camiseta de marca, mas ele tem 25 camisetas daquela marca. O outro que está do lado dele com a camiseta da mesma marca, ele é lido como quem é e está sendo tratado com o mesmo status social, mas ele só tem essa que ele usa para ir para o shopping. E às vezes nem é original. Mas ele usou aquela para ir para o shopping. E na hora, ambos ganharam o mesmo tratamento. Isso é fantástico. E ele vai dizer assim, isso aqui não é uma necessidade? Eu falo, claro, como você acha que ser bem tratado não é uma necessidade? É uma necessidade emocional, de aceitação, profunda. de ser bem tratado. Social. Tão profunda que ele prefere passar fome e ter aquilo para ser bem tratado por algum momento do que não. Ele inverteu completamente e aquilo é assim, fortemente justificado. E por isso a gente acaba desenvolvendo muitas compulsões também na nossa vida, né? E você tem conseguido controlar, vencer a compulsão por compras, por isso, por aquilo? Deixa eu falar para você aqui, ó, na revista Mente Feliz, Dr. César Vasconcelos, ele fez um capítulo só falando sobre compulsão. Vencendo a compulsão é o tema de um dos capítulos da revista Mente Feliz que vai chegar aí na sua casa, porque você vai pedir agora, tá bom? Entrando em contato com a gente e pedindo esse material, vai chegar na sua casa. Olha só, ele vem trazendo aqui, ó, a compulsão, ou melhor, as compulsões são uma busca inconsciente para diminuir a ansiedade. Alguma coisa provoca ansiedade na pessoa e ela não sabe o que é, porque a causa está inconsciente, e por aí vai, trazendo mais sobre a compulsão, e ele vem trazendo dicas de como vencer essa compulsão. E ele não fala sozinho, ele vem trazendo a Bíblia, a palavra de Deus, para nos ajudar a vencer isso que está ali, ó, dentro da gente, no nosso coração, para querer aparecer mais aqui e ali, para ser bem visto na sociedade, para ser bem aceito aqui e ali. Eu preciso, tal. E a gente vai nessa de que eu preciso, e vai desenvolvendo uma compulsão, um vício, pecado, né? E ele vai tomando conta do nosso ser e somente Deus pode trazer a libertação para mim e para você. Mente Feliz é o tema dessa revista que chega gratuitamente na sua casa. Se você entrar em contato com a gente agora pelo 12988, ou melhor, telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Fala aqui, ó, sobre como sair da ansiedade excessiva, por que estou tão triste assim, fala sobre perdoar, compulsão, fala sobre a nossa mente, né? Controle emocional e muito mais. Anotou o telefone? Ainda não? Eu repito para você. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. É o telefone da Escola Bíblica da Novo Tempo. Você vai conversar com a nossa equipe simpaticíssima, o pessoal te atende super bem. Eu não estou passando bem, preciso de uma oração, eles vão orar com você também. E sabe quanto que você paga para receber esse material na sua casa? Nada. Os anjos da esperança já pagaram para você receber. Então o que você tem que fazer é pedir. Entre em contato com a gente, o telefone já aparece na sua tela, peça agora e você vai receber na sua casa a revista Mente Feliz, preparada com todo carinho pelo Dr. César Vasconcelos e a Escola Bíblica da Novo Tempo. Vale a pena ou não vale, Darleide? Vale muito a pena, meus amores. Liguem, peçam agora. Para que você tenha saúde mental, vamos de interação com Sidneia Martins. Boa tarde. Boa tarde. Agora minha ficha está caindo. Eu pago, mas compro mais do que eu preciso. Tenho roupa e sapato comprados há anos que nunca usei. Sidneia, acabo sempre usando as mesmas roupas e mesmo calçado. Sidneia, senta é bom aqui. Que ela falou, agora minha ficha caiu. Senta aqui e conversa com a Luciana de novo. Vem pra cá. Pois é, Sidneia, o que será que aconteceu? Geralmente tem eventos desencadeadores de processos compulsivos. Na área de traumas que eu me especializei, a gente sabe que alguns traumas disparam essa necessidade de a gente suprir uma carência emocional ou de ser visto ou de ser validado. Hoje a gente vive num mundo que as pessoas estão buscando muito essa questão de visibilidade com as redes sociais e tudo. Então, o consumismo também está muito atrelado a isso. Eu preciso sempre estar postando, mostrando o que eu tenho, o que eu fui fazer, onde fui. E tudo isso é consumo, né? O restaurante, a viagem ou o que quer que seja. Então, precisa ver
nos momentos onde ela comprou coisas que ela não precisava, o que estava acontecendo na vida dela, né? Porque se ela usa sempre as mesmas coisas, ela sabe o que ela precisa e ela sabe o excesso. E tem gente que compra um monte de coisa que às vezes nem tira a etiqueta, aqueles produtos ficam ali sem uso mesmo. Então, a gente precisa fazer uma análise. Por que a gente está comprando mais? Por que está consumindo mais? O que está faltando? Onde está doendo? Que dores são essas que me levam a buscar cura, a buscar conforto e alívio em compras? E quando a gente fala de compulsão, então falando de consumismo e compras, pode ser outras compulsões. As compulsões podem ser também na área da compulsão alimentar, nos vícios, nos jogos, nos videogames ou na sexualidade, entre outras, né? Então está tudo na mesma raiz, é uma raiz de falta de alguma coisa, né, de afeto ou de traumas que eu preciso, por alguma razão, mostrar que eu tenho, que eu posso, que eu faço e aconteço. Muito bem. Olha, que número você calça, Sidneia? 36? Estamos aí. Tá bom? Dividir com as amiguinhas, que é isso? E nada de ficar naquela, igual a senhora ali falou, né? Ah, comprei um número, achei bonita, comprei um número menor para eu poder emagrecer e caber. Aí não cabe. Não vai, fica com etiqueta e tudo, vai. Mas aí fez regime por uma semana, perdeu 7 dias. Verdade. Mas eu ainda estou parada na máquina de lavar, que é um conforto desnecessário. Não, é um conforto. Não é uma necessidade, mas claro que é. Mas enfim, antes que ele fale alguma coisa, vamos para o intervalo. Na volta continuamos falando sobre o tema. Você é consumido pelas coisas, as coisas estão roubando você de você e o seu dinheiro junto. Vamos ter customização. Karina do Canto já está por ali, pegou umas calças que não estavam sendo usadas, fez um tchan. E aí as meninas estão assim, ai, agora eu quero, mãe, agora eu quero, mãe. Só porque ela foi renovada. Fica com a gente, até já. A Darleide já saiu daqui. E ela falou dos negócios, ela sempre estava dessa mania, faz uns tempos, de agitar isso aí, e foi lá para a sala da Adra, da asa da igreja de Guararema. Tá ali, você vai bater o olho, você vai ver Adra, Asa Guararema, e trouxe a Karina junto ainda para eles resolverem um problema. Mas o nome real disso aí é customização. Ele está muito enganado. Tá? E assim, ele jura que todo mundo sabe o que é a Adra, a Asa e o que a gente está fazendo aqui. Não é, porque por isso que eu joguei para você. Ah, foi? Não vou explicar. Você bater as asinhas aí. Eu vou dizer que em lugar de consumir, a gente pode customizar. O que é customizar, Karina? Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. É a arte de você transformar uma peça de acordo com o que você precisa, né? Já seja que atenda a teu gosto, né? Muitas vezes a gente, como cristãs, temos uma dificuldade com a roupa. Né? Hoje em dia, o que é a roupa que está na moda? Um decote, uma saia muito curta e, logicamente, a gente não se adequa dentro desse consumismo aí, dessa moda e precisamos adaptar. Quem não sabe fazer sua roupa, quem não acha, não pode pagar, sei lá, uma roupa que se adeque ao estilo de cada pessoa, ou também quem goste, porque também a customização se adapta dentro do gosto. Exato. Né? E assim, chega uma hora que você cansa da roupa X. Ai, não quero mais essa calça. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a história dessa calça. Isso, a história dessa calça foi não quero mais usar, né? E tal. E de repente você dá uma cara nova. Pois é, então, essas calças já não servem nas minhas filhas. Mas o que acontece? Eu falei pra Darleide, as meninas não usam mais, jogam dentro de uma sacola e vai lá embaixo da escada, né? Que tem uma portinha que esconde. Aí, depois eu penso, gente, cada vez tem mais coisa acumulada aqui. Vamos lavar essa roupa e vamos dar um fim. E aí eu falei, eu vou levar para esse programa de customização. Aí quando elas viram a calça limpinha e cheia de brilhinho, falou, e essa calça não era minha? Era, minha filha. Agora não é mais. E você acrescentou um valor a essa peça. Essa calça realmente não tem marca, é uma calça que não tem um valor elevado. Agora, a gente brincava ali com as meninas da produção. Você coloca essas aplicações que já estão mais em alta e você vai, com certeza, dar um valor bem mais. Eu acredito que se a gente for comprar numa loja onde está a moda, né, da calça que está meio rasgadinha, junto com a pedrinha... Eu posso mandar as minhas saias jeans para lá? Para meu ateliê? Pro seu ateliê?
Não Elas sei. vão sair de lá assim, de basiquinhas, vão sair de lá ver. assim, ó, no brilho. Vão dizer assim, Nossa, qual que rua? estilo. Champs-Élysées, em Paris, você comprou? Bom, Não, foi lá, daí vai vem a Karina. inspiração. Daí vem a inspiração, porque tem muitas influencers, por exemplo, que mostram lá em Paris, Nova York, não sei o quê, a tal da calça cheia de taxinha, não sei o quê, que devem, com certeza, pagaram muito dinheiro. E você tem aquela calça que estava ali escondidinha embaixo da escada, que virou uma calça um pouco mais estilosa. Então, assim, onde a gente pega a inspiração? Bom, você vê o que está em alta, de repente, o que se adapta com você. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Eu trouxe essa caixa aqui, uma caixa que eu amo. Porque ela tem muitas pedrinhas e você vê que... Ai, que bonitinho. Olha só, para você brincar dali. de boneca? Aí tem bastante pedrinha. Só na mistura, que são tamanhos diferentes. Tá bom, tia. Tá bom, filha? Tá bom, tia. Porque cada uma tem uma matriz. E essa ferramenta aqui, por exemplo, e essa é uma dica que eu falo para quem está assistindo de casa, não para que ela saia comprar, nossa, vou comprar aquela ferramenta. Não é uma ferramenta cara, mas também depende do uso, né? do Você vai uso que essa compensar. pessoa vai dar. Eu trabalho muito com isso, então para mim compensa. Claro. Agora, no seu caso, quem sabe você pode pegar emprestado ou pode bordar simplesmente a pérola ou a pedrinha. Essa aqui mas tem uma é um bem rebite. pequenininha. Ah, tá. Olha só, esse aqui, ele é um rebite que seria tipo o ganchinho que vai de baixo, bem miudinho. Então, onde que eu coloco isso? Eu vou colocar nessa pecinha aqui. E aqui eu tenho uma matriz de uma pérola de 6 milímetros, tá? Então, onde que eu coloco essa pérola? Aqui. Tá? E aí, o que eu faço? Eu primeiro sempre tenho que ver onde que eu vou colocar, qual vai ir primeiro, né? O que eu quero fazer nessa peça, para que a gente possa ter uma noção, né? O que eu fiz aqui errado? Deixa eu ver. Aí. Eu acho que travei alguma coisa inconscientemente, tá, gente? Isso geralmente não acontece. Ela tava numa caixa faz... Nossa, é verdade. Eu acho que fiz alguma coisa. Quando eu coloquei na caixa, que fiz errado. Mas já Eu já vai. ia pedir para brincar. O que eu faço? Eu aperto isso, pressiono e a pérola fica presa. Nesse caso, eu depois vou ver o que eu fiz errado aí, que prendi ela numa caixinha. Qualquer coisa põe na conta da produção. Não. Essa aqui é uma outra canetinha que ele faz aquele efeito de esquentar. E aí tem, tá? Essas que são bem miudinhas. A gente esquenta o seu negocinho e olha só, aqui ele já tá precinho, tá? Ele derrete como um plastiquinho que ele tem e você pode fazer essas aplicações em blusas, pode fazer em calça, bermuda, o que for. Essa outra ideia eu achei muito interessante porque eu, como mãe de menina, botão também, né, amiga? Também pode ser. Botões coloridos. Isso. E também tem as pérolas, as pecinhas que você pode passar com agulha, né? Não precisa ter esse aparelho porque eu uso bastante, né? Então, por exemplo, um vestidinho de criança, né? Eu passava muita roupa da minha filha mais velha para a filha mais nova, né? E como isso salva, né, Darlene? Agora, chega uma hora que a criança, de uma semana para outra, perde roupa. E a gente pensa, gente, o que aconteceu com essa criança? Então, você não precisa descartar logo em seguida esse vestido. Procura um tecido dentro da mesma paleta, ou pode ser no mesmo tom de vermelho, como nesse caso. Eu não tinha mais desse tecidinho aqui, mas eu tinha um tecido similar ao forro. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei uma barra, tá? Eu mais ou menos gastei uns 14 centímetros entre costura e o que eu colei. E aí, deixa o vestido mais comprido. Essa criança vai usar por mais tempo, tá? E mesmo para mulher adulta, né? Que muitas vezes a gente tem uma saia muito curta, que não se adapta ao estilo, lógico. Então, é uma forma de a gente fazer essa troquinha ali. Menina, eu gostei daquela camiseta também. Olha lá. E essa camiseta era uma camiseta super básica, tá? É uma camiseta infantil, mas que também pode ser, logicamente, para uma pessoa adulta, pode ser usado em moletom. Então, o que a gente fez? E aí eu vou te ensinar rapidinho nessa outra camisetinha. Vamos deixar aqui. O carimbo da folha eu fiz.
tá? Como que eu faço isso? Sabe aquela fita banana que chama? Que é uma fita dupla face, que tem uma certa... parece uma espuminha e tem cola dos dois lados. E essa parte aqui é um retalhinho de EVA. O que eu fiz, simplesmente nem desenhei, cortei com a tesoura e uso dessa forma aqui. Então, você vai usar a cor que você quiser, tá? Da folhinha, do pomponzinho. Vamos supor que eu quero colocar como se fosse um moranguinho, uma cerejinha. Posso brincar com as cores, porque a ideia é que seja mesmo uma coisinha diferente. Como que eu vou colar? Posso usar uma cola para tecido, cola pano que chama, tá? Que eu até trouxe aqui. Essa cola pano, ela cola muito bem, tá? E não sai na lavagem? E não sai na lavagem. Legal. Então, você cola e deixa esperar que ela seque direitinho para depois usar. Então, realmente não tem erro para fazer isso. E aqui, eu posso pôr um pouquinho de tinta numa bandejinha de isopor, né? Onde eu possa passar nesse carimbinho aqui. Eu vou colocar com pincel só para não fazer muita sujeira, porque o nosso tempo também é pouco. E aqui, ó, eu quero fazer tipo como se fosse a minha folhinha, né? Essa ficou clarinha porque ela é branca, mas posso pôr mais um pouquinho. Aí foi até a tampinha. A tinta que eu tô usando é uma tinta de tecido, tá? E posso estampar toda a minha camiseta. Se fica falhadinha, até melhor, porque a ideia eu até fiz naquela que fiz de verde, para que apareça mais uma questão de feito à mão, sabe? Essa colinha eu vou colocar aqui. Posso pôr até mais uma bolinha de outra cor. Escolhe uma cor aí para você, Darleide. Colhe aí sua bolinha. Muito bem. Muito bom. Aí tem outras opções que a gente pode fazer em camiseta. A brincadeira é que com camiseta de criança é bem interessante a gente colocar aplicações. Pode pintar à mão, pode até transferir um desenho dessa criança. Depende a técnica que eu vou usar. Mas, por exemplo, o que acontece com as camisetas e as roupas das crianças? Sempre tem mancha. Ou muitas vezes pode ter uma manchinha. Então, eu vou pegar uma coisinha que eu trouxe aqui, que são esses patch que chama, ou essas aplicações aqui, e esses outros pequenininhos. Tem até de crochê. Tem de crochê. Então, hoje em dia, para o vestido de criança, a menininha, esse vestido era da minha irmã, mas minha irmã manchou. Posso pôr uma flor, posso pôr uma florzinha numa calça também de jeans, que fica bonito, num casaco jeans. E assim você pode até fazer um pequeno reparo. E você me falava, né, fora de câmera, que tem um vestido que você gosta e que tem só um queimadinho. Aí posso pôr um bolso, né? E combinar um pouquinho com o que a gente gosta. Então, por exemplo, esse aqui é uma pipoca, né? Vou colocar ali para o pessoal de casa ver. Ó, tem uma pipoquinha. Como que eu vou colar essa pipoca? Eu posso colar com ferro, algumas vêm, com calor você consegue colar. E se não, ou eu passo na máquina de costura ou com a própria cola pano, tá? E aí, como ele tem essas bolinhas coloridas, eu posso fazer de conta que essas pipoquinhas estão pulando fora, né? Que legal! E dá um pouco de diversão, assim, essa coisa mais lúdica que as crianças tanto gostam, né? Você pode colocar várias assim, inclusive alguma em cima da aplicação. Cadê minha camiseta da pipoca? Cadê? Mãe, Menina, foi um desafio preparar esse programa com o Davi em casa, né? Porque o Davi tem 6 anos, porque ele queria pegar tudo. Essas bolinhas eu posso pegar, essa camiseta é para mim, então... Quer dizer que estamos bem encaminhados. Gostar, a criançada gostou. Mas aí é a ideia um pouco de a gente dar uma cara nova, né? Isso que se trata, essa customização, dar uma cara nova, dar sua cara naquela roupa sem ter que estar gastando tanto. E uma coisa que a gente na brincadeira falava com o pastor, tem muitos bazares hoje em dia, onde você compra roupa de excelente qualidade, muito mais barato, tá? Inclusive marcas famosas para aqueles que ligam mais para as marcas. Discretinha aqui. E você fica bonito. Fica um basiquinho. Ficou bonito. Lantejoula básica.
E depende muito do gosto de cada um, lógico, né? Se não gosta de muito brilho, você pode fazer um bordadinho, pode fazer até um bordado à mão, simplesmente com linha de bordar. Aí você exagera um pouco, amiga. Acho que já foi demais. Mas a customização é dela, né, gente? Exatamente. Se ela gostou e é feliz assim... Qual o problema? Né? Tá bom, amiga, é gosto. Isso não se discute. Se questiona, né? Karen, obrigada, viu? Nada, adorei, prazer, adorei. Obrigada, Robson Leixo. Eu quero falar com você que tem um espírito missionário no coração. E você sabe, existem muitas formas de ser missionário e hoje eu quero te perguntar, você já pensou que pode transformar vidas com apenas alguns cliques? Parece simples e é para ser mesmo. Porque nós ouvimos você. Sabemos que às vezes o boleto não chega, às vezes na correria do dia a gente acaba esquecendo ou gostaria de uma maneira, sabe, mais rápida, mais fácil de doar. Por isso, no mês de maio, que é o mês de aniversário dos 19 anos do projeto Anjos da Esperança, a Novo Tempo preparou um presente para você. Estamos lançando um novo site e um novo aplicativo para facilitar a sua vida e a vida de milhares de missionários como você. Agora vai ficar mais fácil, mais rápido e mais seguro de doar. E o melhor, dá para você acompanhar em tempo real como a sua ajuda transforma vidas. Já estamos documentando o projeto para que a sua ajuda já vai chegar ajudando a começar a construção. Você pode doar agora mesmo pelo nosso Pix, anjos@novotempo.com. Vou repetir, anjos@novotempo.com. E para confirmar tudo e solidificar na nossa mente, assista comigo esse VT. Eu sempre fui um anjo da esperança. Sempre fiz minhas doações com muito amor, mas confesso que eu tenho algumas dificuldades. Às vezes, perco meus boletos ou esqueço de doar. E essas coisas modernas são tão difíceis para mim. Tudo parece complicado demais. Queria que as coisas fossem mais simples. Ô, Dona Maria, eu vim contar um segredo para a senhora. Ser um anjo da esperança vai ser muito mais simples. Nesse mês de maio, nós completamos 19 anos de missão. Queremos comemorar com você, que sempre esteve ao nosso lado. Estamos preparando um novo site, um aplicativo, para facilitar as suas doações. É mais transparência, mais praticidade e dessa forma a missão avança. Doe agora mesmo usando a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com, ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Sou anjo. Sou Novo Tempo. anjos@novotempo.com. É um e-mail que é a chave Pix do Anjos. Você pode doar a hora que você quiser, a quantidade que você quiser, seja um missionário, seja anjo, participe de um sonho que é maior do que você e que com certeza impacta vidas. Você pode inclusive fazer isso neste momento. Os 4 minutos do nosso intervalo é tempo suficiente para que você faça uma doação e já tenha a certeza de que você está impactando outras vidas. Nós vamos já te esperar para o próximo bloco, porque tem mais Entre Família para você. Vamos continuar juntinhos por aqui? Customizando, aprendendo, costurando, fazendo aplicações, tudo e qualquer coisa que a Karine ensina aqui pra gente, para aproveitar roupas que não estão mais sendo usadas, para aproveitar roupas que você não está gostando mais, para evitar de comprar mais. Economizar dinheiro. Né? Vamos pensar em como a gente ostenta, quanto a gente acumula, tem tanta coisa aqui junto disso. Vamos às interações? Manda pra cá. Queremos saber da Neuza. Boa tarde, Neuza. Meu marido compra sem pensar e vive devendo. E só isso que a Neuza falou. Curta e direta. Qual será o problema do marido da Neuza? Será que ele está com problema de autoestima? E o comprar para ele ajuda a ele, assim, se gostar mais, se valorizar mais? Será que é isso? Será que ele tem um trauma de escassez? Lá na infância, faltou, às vezes passou necessidade, hoje, inconscientemente, ele compra como se fosse uma forma de dizer: eu estou acumulando porque um dia faltou e pode faltar de novo, e agora eu acumulo porque eu tenho medo que falte. O que será que está acontecendo? Até uma coisa que a minha esposa às vezes brigava comigo: por que quando eu vou no mercado eu gasto menos, quando você vai você gasta mais, né? Quando vai no mercado. E aí uma coisa que eu costumava fazer, agora já parei também, mesmo porque está tudo muito mais caro, promoção. Às vezes você vê ali
sei lá, uma lata de milho. Ah, tá Tudo barato. pela metade do dobro. É. Às vezes você vê a lata de milho, geralmente é 3 e pouco, essa daqui tá 2 e pouco, então ao invés de levar 2, vou levar 4 já, levar algumas a mais. Sei lá, o óleo tá mais barato, podia levar uma, vou levar 2 porque tá mais barato. E eu acabava fazendo isso, entrando nessa e com isso acabava gastando mais porque tá na promoção, deixa eu levar mais porque já fico mais tempo sem ir ao mercado. Aí eu falo para as minhas filhas, promoções sempre tereis convosco. A compra na promoção, relaxa. Relaxa, porque a preocupação de vender é dele. Ele vai dar um jeito de vender. Mas Nada baixa mais um preço do que não comprar. Verdade, verdade. Mas voltando para o marido da Neuza, nós temos também a possibilidade de ele estar doente, ter desenvolvido uma doença que chama oniomania, que é uma compulsão por compra, e é uma doença que precisa de tratamento e às vezes até intervenção medicamentosa para controlar isso. E pode ser também, não sei o que está acontecendo, mas a pessoa que tem o TAB, o transtorno afetivo bipolar, ela pode fazer episódios de compras compulsivas quando ela entra na fase de mania ou hipomania do transtorno bipolar. O transtorno bipolar a gente costuma ciclar entre o polo depressivo e o polo da mania ou da hipomania. E nesse polo da euforia, da mania, as pessoas podem ficar muito compulsivas por compras, jogos, sexo, entre outras coisas. Então, Eu quero dizer que pais são muitas vezes os que produzem nos filhos o desejo por ter e ter e ter, quando as crianças não estavam nem aí ainda. Quando você falou algo que me engatilhou aqui, essa lembrança, que é porque nós não tivemos, eu vou trabalhar para dar aos meus filhos tudo que eu não tive. Só que o que nós não tivemos nem fez tanta falta assim. Só que de tanto a gente trabalhar para dar o que os nossos filhos devem ter, porque nós não tivemos, é que também muitos deles estão sozinhos daquilo que deveriam ter. Colo, presença, sabe essas coisas? Então nós também temos produzido filhos consumistas em cima das nossas dores, que é algo bom de a gente pensar. Vamos a mais 2 participações por agora. Vem do Araújo, boa tarde. O consumismo faz comprar muitas coisas que não precisamos. Já aconteceu comigo, busquei ajuda em Deus. Coisa linda, Araújo, Deus te abençoe. Não é, Alixo? Vamos ver o próximo comentário. Faz você comprar o que você não precisa e redefine a ideia de necessidade. E isso é muito importante, porque às vezes fala assim, não, consumismo faz o que eu comprar que não precisa, mas muita gente, ela está comprando porque acha realmente que precisa disso. Ele redefine as necessidades. Aí você fala assim, cara, não, mas eu comprei porque eu preciso mesmo. E mesmo que você esteja usando tudo que você comprou, você não deixou de ser um consumista. Ah, televisão, nossa, tá todo mundo comprando aquela TV com alta resolução. A minha tá lá funcionando. Aí compra aquela televisão de 250 polegadas e me encontra na rua e fala que eu sou baixinho. Não, a sua televisão é muito grande. É verdade. Mas, Maria Creuza. Só sublinhando o que ele diz assim, me encontrei em Deus, acho que foi algo do gênero que ele falou. Quando a gente tem um encontro com Deus, Deus redefine. Isso é uma verdade. De novo, inclusive a nossa responde identidade. muito, mas ou a nossa fé nos põe nos eixos, ou a nossa crença em Deus nos põe nos eixos, ou a gente vai ficar aí, ó, uns doidinhos atrás de bebê reborn. Maria Creuza falou assim, ó, olá, eu não compro. É verdade, bebê reborn. Vamos falar sobre isso, hein? Vamos trazer uma pauta. Não tenho nenhum cartão de crédito. Quando compro o que preciso, pago à vista. Me controlo muito para não gastar com o que não preciso. Parabéns, Maria Creuza. Abraço para você, minha querida. Esse é um comportamento de uma consumidora que precisa comprar, mas ela se controla. Então eu preciso, quando eu saio às compras, eu preciso ter objetivo e eu preciso perguntar por quê e para quê estou comprando. Eu realmente preciso isso? Por quê? Para quê? Fazer essa pergunta, fazer lista, não chegar lá e comprar por impulso qualquer coisa que esteja à minha frente. O que é realmente que eu estou necessitando, né? E fazer um planejamento. Muito bom, isso é maturidade, né? Juízo, e é um trabalho. Amores, tem agora, antes de a gente findar o programa, já tá perto de acabar o programa? Quase, Jesus, menina. Avisa! Tem uma ginástica para o cérebro para ver se a cachola funciona. Vamos ver, roda VT. Muito boa tarde, pessoal. Tudo jóia aí com vocês? Meu nome é Newton Campos, sou psicólogo. Eu fui convidado aí pelo programa Entre Família e esse é o 2º episódio aí da série Ginástica para o Cérebro. E o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre a memória.
uma habilidade aí muito importante aí no nosso cotidiano. A memória, para quem não sabe, é aquela habilidade que a gente tem de registrar e captar informações dentro do cérebro. É justamente por conta da memória que a gente lembra das coisas. E ela é muito importante aí no nosso cotidiano, porque é através dela que a gente aprende as coisas, que a gente lembra dos compromissos. Então é muito importante ter essa habilidade aí, ó, afiada, hein? Então, para te ajudar nesse afiamento, né, nessa melhora aí da memória, eu vou te passar aqui algumas dicas e exercícios para você fazer em casa agora mesmo, tá? E o primeiro exercício é o seguinte: vamos imaginar uma situação. Você está aí na sua casa, aí tranquilo, bem de boa, e de repente a sua esposa ou seu esposo te pede um seguinte favor. Ô fulano, vamos lá no supermercado, vai lá no supermercado fazer uma compra para mim. E ele te passa uma lista com os seguintes produtos que está aparecendo aí na sua tela: arroz, banana, detergente, leite, açúcar e feijão. Daí, pessoal, agora vamos imaginar o seguinte: vocês já estão lá no supermercado, né? Já está lá na porta do supermercado e você precisa lembrar só de cabeça esses produtos. O que você conseguiria lembrar? Você acha que você vai chegar em casa, você vai levar uma bronca, você vai levar um elogio? O que você acha que seria o seu resultado aí da memória? Muito bom, pessoal. Agora vamos para o segundo exercício. Esse aqui eu confesso que é um pouquinho mais difícil. Então, vamos utilizar aí do máximo da memória, ok? É o seguinte, aí na tela está aparecendo uma lista aí de números com algumas palavras embaixo. O primeiro número está escrito vela. O segundo número está escrito pato. O terceiro número, garfo. 4, navio. 5, bailarina. 6, serpente, 7, casa e 8, boneca. A tarefa é a seguinte, pessoal: vocês terão um tempo de 30 segundos para memorizar os números com as suas respectivas palavras juntos, tá? E depois desse tempo aí de vocês memorizando essas informações, eu vou voltar aqui e te fazer uma pergunta para ver se você conseguiu lembrar alguma coisa aí desse exercício, ok? Ok, o tempo acabou. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber o número do navio, da boneca e do pato. Para você, lembrando aí, para você que está no YouTube, deixa aí nos comentários, né, quais são os números aí respectivos, e quero a participação aí de vocês. Agora, pessoal, aproveitando aqui os exercícios, eu queria passar algumas dicas para vocês continuarem fazendo aí durante a semana, né, durante os dias, para melhorar ainda mais a sua memória, que é muito importante continuar reforçando isso, tá? A primeira dica é fazer aquele jogo da memória. Lembra aquele clássico jogo onde você desvira uma peça, vira outra, tem que memorizar as posições e tudo mais? Esse jogo aí é ótimo para melhorar cada vez mais a memória. Reserva aí pelo menos uns 15 dias do seu dia para fazer esse joguinho aí, e você vai ver que cada tempo que for passando, cada dia que for passando, a sua memória vai ficar melhor. A segunda dica é aprender algo novo. Então tenta aprender coisas novas, né? Seja um idioma, seja um instrumento novo, aprender a tocar um instrumento novo, um esporte novo, enfim, qualquer coisa que é novo aí para você, porque isso vai estimular aí sua aprendizagem e, consequentemente, a sua memória, tá?
E a terceira dica é sempre descansar bem, né? É sempre importante a gente cuidar da nossa mente, descansar nossa mente, porque a memória depende muito dela, né? Depende muito aí do descanso. Quanto mais você estiver descansado, né? Com as 8 horas de sono, né? Tudo bonitinho, a sua memória vai ficando boa também. E com isso você vai prevenindo doenças aí degenerativas como a demência, o Alzheimer, e você acaba tendo uma qualidade de vida, um envelhecimento bem melhor. Então, esses foram os exercícios de memória, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que a memória de vocês tenha ficado mais forte a partir de hoje. Então, vai acompanhando aí os próximos episódios da Ginástica para o Cérebro, que vai ter outras habilidades também extremamente importantes para você desenvolver, ok? Espera aí na próxima. Um abraço. Vamos lá, e aí, pegou essas dicas? Legal, né? Memorizei tudo. Usei minhas táticas aqui e memorizei tudo. Extraordinário. Tudo. Se perguntar, fala de cor, viu? Mas, ó, a revista caiu aqui, mas vai cair aí no portão da sua casa também, na sua caixinha de correio, porque você vai pedir, né? Então, peça, e aqui você vai aprender muito a lidar com a sua mente, com sua memória, seu cérebro e as suas emoções também. Ligou, não conseguiu falar com ninguém? Então, manda mensagem no WhatsApp agora. 12982444449 é o WhatsApp da Escola Bíblica. Mandou, pediu a revista Mente Feliz, vai chegar na sua casa. Darlete falou, pediu, chegou. É isso. Lu, muito obrigada, viu, por sua vinda por aqui. Sua frase final de programa. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. O meu recado final é o seguinte, que tal a gente, além de jogar o jogo da memória, jogar o jogo de reforçar a autoestima das pessoas e valorizá-las pelo que elas são e não pelo que elas têm, né? Então, ao invés da gente elogiar uma pessoa, que bolsa linda, que carro legal, que não sei o quê, que tal a gente elogiar um traço da personalidade da pessoa, uma virtude que ela tem, uma força, uma característica positiva. Vamos começar a trabalhar nesse reforço positivo de valorizar as pessoas por quem elas são, para ver se a gente consegue diminuir essa busca por consumismo, porque as pessoas estão buscando afeto, amor, aceitação. Vamos nos aceitar e nos valorizar por quem nós somos. Muito bom. Obrigada. Chegou uma interação aqui, antes da reflexão, da Marlene. Olha, eu não sabia, diz ela. Tive uma infância muito dura, faltava tudo. Hoje compro tudo que quero, mesmo que não use. Já tentei parar, mas não consigo. Consegue, Marlene. Você pode não conseguir com suas próprias forças, mas você pode conseguir sim. Jesus não jogou leve quando ele falou sobre uma vida de consumo. Ele associou uma valorização, uma formação de uma identidade em consumo e usou palavras duras. Pare e pense comigo quais são as funções absolutas, exclusivas de Deus na nossa vida. Umas são óbvias. Ninguém te salva. Deus é seu salvador. Ele assume para si a exclusividade de ser seu salvador. E uma das tentações mais sutis da idolatria é quando o ídolo se propõe te salvar. Qual é o grande erro das pessoas? É achar que Deus me salva do mundo, Deus me salva da morte eterna, Deus me salva dessas coisas só e não me salva de mais nada. E Deus diz, eu te salvo de tudo, eu te salvo das suas dívidas, eu te salvo das suas tristezas, eu te salvo de todo o mal. Deus é salvador de tudo, tudo absolutamente. Mas Ele tem uma outra função também na nossa vida. Deus nos dá propósito. Quando o meu propósito vem de alguma outra fonte, de alguma outra atividade, de alguma outra coisa qualquer, que não seja Deus, essa relação é idólatra, porque Deus assume a exclusividade de dar o propósito. Quando Ele cria o homem, Ele fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Definiu o propósito, inclusive antes de fazer o homem. É Ele que diz. E quando Deus te salva, Ele não senta numa mesa com você e fala assim, vamos discutir agora qual vai ser seu propósito? Não, Ele te salva e te restaura para o propósito, inclusive que o pecado tinha danificado. Deus me salva, Deus me dá propósito e Ele é o dono de todo o mérito. Toda a glória, toda é exclusiva dele. Portanto, toda vez que existe uma relação de idolatria, o ídolo de alguma forma está se apropriando dessas funções de Deus.
E ele recebe a glória, ele está no centro de ser da obtenção dessa atenção, da glória, do afeto último, do amor que se tem mais profundo, ele está dando propósito. Agora pense, Jesus falou assim, você não pode servir a Deus e às riquezas. E ele descreve a riqueza como um senhor para alguém. Por que ele está fazendo? A riqueza está dando um nome para essa pessoa. Ela está dando um propósito. Ele é o centro da glória e a ela está relacionada essa relação de glória e ele salva. Te pergunto uma coisa, o que te dá mais segurança ao sair de casa? Ter um cartão de crédito e dinheiro no bolso ou você ter orado? O que te dá mais segurança quando fala, hoje eu estou saindo de casa e eu não estou ocioso? Não estou ocioso porque orei ou não estou ocioso porque as contas estão pagas, porque tenho dinheiro, porque o salário cai hoje? Se a resposta é, estou tranquilo hoje porque tenho dinheiro, Deus fala, eu conheço o seu Deus. E não sou eu. O que te dá segurança, o que te está dando um propósito, o que faz as pessoas te reconhecerem, o seu padrão de tratamento é dinheiro, o nome disso é idolatria. E a idolatria é a moldura de todos os mandamentos. É impossível quebrar qualquer mandamento sem quebrar o primeiro. E ao quebrar o primeiro, se quebrará todos os outros 9, porque todos são desdobramentos da idolatria. Qualquer mandamento. Deus fala, me sirva, me aceite. E quando ele fala me aceite como Senhor, me aceite como Salvador e me aceite como uma pessoa que dá propósito para você. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Obrigado, pastor Aleixo. Obrigado você de casa também, que esteve com a gente mais no Entre Família. Amanhã, transição capilar é o assunto, hein? Autoaceitação, processo e escolhas e muito mais. Até amanhã, gente. Tchau, meus amores. Valeu.